Fala, gente! Começando mais um almoço com a Fiel aqui no canal Café do Setorista pra gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje tem Coringão em campo, acabou o Data FIFA, miserável Data FIFA. Hoje teremos o Coringão em campo contra o Santos na Vila Belmiro, certamente aquele jogo difícil, né? A pressão ali da Vila, né? Aquele estádiozinho pequeno, né? Aquela coisa toda. Enfim, né? Teremos um jogo interessante. Tem Garro, tem Memphis, né, que foram relacionados. Vamos ver quem vai jogar. Tem um time titular para a gente falar para vocês. Né? Vamos bater um papo sobre o Safiel, o que eu achei, né, depois de ouvir tudo ali, o que o Carlos Teixeira nos apresentou. Tem o caso José Martínez. Enfim, tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje, que está apenas começando. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos colocar aqui na tela. Aí. Aqui, ó, vamos colocar na tela aqui, deixa eu fechar a propaganda, né? Isso, vamos colocar aqui na tela, imagens na tela, MP denuncia Andrés, gerente financeiro por uso indevido, né, Tem. O Samir entrou no modo blogueirinho, exatamente, a gente põe a matéria dos outros, comenta. Eu adoro o modo blogueirinho, porque o modo blogueirinho, meu irmão, você lê, depois você fala mal da matéria, entendeu? É uma beleza o modo blogueirinho, hein, velho? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. O MP denuncia Andrés, gerente financeiro, por uso indevido do cartão corporativo. Promotor, aí vê crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro, falsidade de documento tributário. Vamos lá, o promotor Cássio Concerino informou nesta quarta-feira que o Ministério Público denunciou à Justiça o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, e o atual gerente financeiro, Roberto Gavioli, né, pelo uso indevido do cartão corporativo do clube, tá? O GE entrou em contato com o Andrés e Gavioli e ainda aguarda a resposta no posicionamento deles. Segundo o promotor, os gastos irregulares totalizam em valores atualizados pela inflação e com juros cerca de 480 mil, né? Com inflação e juros, né? Isso aqui subiu para 480 mil, tá? É o valor. O promotor diz que a denúncia trata dos possíveis crimes de apropriação indébita, né? Que deve ser o uso do cartão corporativo, lavagem de dinheiro, aí eu não sei, né, por que entrou lavagem de dinheiro, e falsidade de documento tributário. Então aí, André está denunciado pelos 3 crimes, enquanto Gavioli responde por apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Eu queria entender por que, né, lavagem de dinheiro, vamos ver aqui se ele explica. O cartão empresarial, não da pessoa física, de nenhum dirigente, era utilizado como se fosse privado. Houve uma inversão da propriedade e um dos denunciados, o ex-presidente, passou a dispor desse cartão como se proprietário fosse, e fez inúmeras compras particulares. Isso aí a gente já sabe, hein? Ele foi entrevista hoje na Barra Funda. Não é necessário muito escrutínio para saber que um cartão corporativo não é utilizado numa drogaria, numa clínica laboratorial, num hospital de ponta, duty free. Esse dinheiro é da entidade esportiva Corinthians, e não daquele que momentaneamente ocupa o cargo de presidente, até porque o estatuto previu a não remuneração de qualquer dirigente que ali esteja, né? Enfim, tá aqui o Andrés, sobre o Gavioli. O Gavioli tinha um dever jurídico de impedir o resultado. Ele é por isso que eu falo que, né, eu discuti com o Antônio Roque Cittadini aqui na entrevista, porque ele falou, não importa quem é o jurídico, não sei o quê. Lógico que importa quem é o jurídico. Importa muito, porque o jurídico vai fiscalizar isso aqui, ó. Hein? O Roberto Gavioli tinha um dever jurídico de impedir o resultado, ele é o garantidor do bem jurídico, era obrigado a conferir nota fiscal e a verificar a pertinência do valor gasto com que constava na nota fiscal ou na fatura do cartão de crédito. Ele era obrigado a confeccionar relatório para os órgãos superiores internos. Só que nada disso foi feito, e mais, né? O senhor disse que não tinha o dever de fiscalização, só que ele era gerente financeiro, ele era remunerado para tal, fazia parte do trabalho dele, né, e era pago para isso. Entre os gastos apontados como irregularidades pelo promotor estão a compra de 2 relógios de luxo, aquisição de roupas e despesas em Fernando de Noronha, na Praia de Pipa, né. Com a denúncia apresentada pelo MP, a Justiça agora irá decidir se aceita ou não. Caso a denúncia seja recebida, os denunciados viram réus, dando início a uma ação judicial, tá? O promotor pede que os denunciados sejam obrigados pela Justiça a pagar 480 mil, além de indenizações por danos materiais e morais equivalentes a 75% do dano financeiro causado pelo clube, além de indenizações, né, por danos materiais e morais. Enfim, então agora, né, o MP ainda continua a investigação sobre outros presidentes, né? A situação fica aqui, ó.
Cadê? Aqui, ó. Com a denúncia apresentada pelo MP, a Justiça agora irá decidir se aceita ou não, tá? Caso a denúncia seja recebida, né, os denunciados viram réus, dando início a uma ação judicial. Agora, meu amigo, é a gente aguardar para ver, né? Para a gente ver se a Justiça vai acatar ou não essa denúncia do Ministério Público, tá? Agora é a gente entender, né, o que vai fazer a Justiça em relação a essas denúncias. É um valor que é uma agulha perto do que fez o Augusto Melo, mas não importa, dinheiro é dinheiro, entendeu? E, né, se foi realmente desviado esse dinheiro, é porque assim, quando o Ministério Público denunciou, a gente vai ter que sempre, é igual o Augusto, a gente não pode falar que o Augusto roubou, eu nunca usei essa frase, tá? Eu nunca usei essa frase, pode resgatar aqui no canal, eu nunca usei a frase Augusto Melo roubou, nunca, até porque a Justiça tem que julgar, né? A Justiça tem que julgar. Então a gente tem que aguardar. Enfim, é um valor, não importa o valor, não importa se é 500 mil, se são 5 milhões, é do Corinthians. E agora vai ter que ser julgado. E vamos aguardar se a Justiça vai acatar a denúncia do MP ou não, tá? Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, hein? Tenho minhas dúvidas. O caso do Augusto, ninguém fala mais nada. Hein? O Augusto virou réu, tá? O Augusto já está num processo avançado. Por quê? Porque do caso do Augusto, a Justiça já acatou aquilo que o Ministério Público, né, acabou ali, enfim, né, sugerindo, né, denunciando, sugerindo não, né, denunciando é o correto. A Justiça já acatou, e até agora eu não vi nada, o Augusto, não teve julgamento, não teve nada, o Augusto virou réu, né, por enquanto o Andrés está na questão de denúncia apresentada pelo Ministério Público, agora cabe à Justiça acatar ou não. Eu tenho minhas dúvidas se vai acatar, tá? Eu tenho minhas dúvidas. Quando começou esse caso, eu conversei até com pessoas próximas ao Andrés e me falaram que ele estava meio abalado, porque ele não esperava que acontecesse isso. E eu estava, assim, quando vocês me perguntavam, eu sempre falava, eu acho que não vai acabar em pizza. Eu acho que ele vai acabar sendo afastado, enfim, do quadro de sócios de associados do clube, alguma coisa desse tipo. Mas a gente vai ter que percorrer esse caminho aqui, ó, tá? A Justiça vai ter que acatar a denúncia do Ministério Público. Se a Justiça não aceitar, o assunto morre aí. Se a Justiça aceitar, aí ele vira réu, como o Augusto virou. E a gente vai ter que, né, aguardar. Se ele virar réu, né, até que para ele tá mais tranquilo. Porque 500 mil para ele, eu acho que ele vai pagar isso daí, né? Ele vai pagar isso daí, tá tudo certo. O Augusto tá mais lascado, né? O Augusto o Augusto é coisa de milhões, né? O Augusto é coisa de milhões. Enfim, então eu acho que o Andrés, né? Se alguém quer ver o Andrés preso, eu acho que isso não vai rolar. Porque ele vai pagar essa indenização aí, né? E pronto, tá resolvido. Agora o Augusto tá lascado, hein? Agora, eu não sei, né? Eu não conheço pela lei, né? Eu não conheço pela lei se mesmo o Andrés pagando, ele pode ir preso. Não sei se alguém pode... Depois eu vou consultar o Borso, né, em relação a isso, tá? E vamos ver, né? Se esses 480 mil aí, né, como diz, o Rafael tá dizendo, sabe? Esses 480 é só o começo, né? Se o Andrés não for preso, pode decretar falência ao Corinthians. Enfim, vamos lá. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que afastou de suas funções nesta quarta-feira, por tempo indeterminado e sem remuneração, o superintendente financeiro do clube, Roberto Gavioli, para que o mesmo possa defender-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público. Aí, ó. Pronto. Aí. O Corinthians esclarece ainda que acompanha com atenção a denúncia envolvendo o ex-presidente Andrés Navarro Sanches, colocando-se à disposição para fornecimento de documentos e informações necessárias ao Ministério Público e órgãos internos do clube, como Conselho Deliberativo, CORE, Conselho de Orientação, Conselho Fiscal e Comissão de Ética. Tá? A diretoria executiva do Corinthians reforça seu comprometimento na colaboração com as investigações do Ministério Público e dos órgãos internos do clube. Tá? Tá aí. Então acho que a principal informação dessa nota é essa daqui, ó. Hein? É essa daqui.
o Corinthians afastou, né, Roberto Gavioli, né, de suas funções depois de todas as denúncias, né, do Ministério Público. Tá aí, ó, nota oficial. O Joe afastou o Ravioli e o Andrés. Gente, Joe, você não, Joe. Entendeu? Gente, um pouquinho de sabedoria, né, velho? O Osmar Stabile não pode afastar o Andrés de nada, velho. O Andrés não tem cargo no clube, entendeu? E outra, o Andrés não cabe ao Osmar. Se alguém tiver que afastar o Andrés do quadro associativo do clube, tem que ser o conselho deliberativo do Corinthians, entendeu? Em votação, né? Não pode afastar do conselho, sabe? Não, João. O Osmar não tem esse poder, entendeu? Não tem esse poder. Isso pro Andrés ser afastado, vai ter que ser pelo conselho deliberativo, tá? Do conselho deliberativo, entendeu? Deliberativo, tá? Enfim, então agora é a gente aguardar, entendeu? Né? Se o conselho pode ir para uma votação, enfim, eu acho que no caso do Andrés, né? No Andrés, o Tuma teria que a comissão de justiça ou de ética fazer um parecer, né, pedindo um afastamento, algo assim. Não entendo direito o processo. O conselho teria que acatar e levar para votação, tá? Se eu não me engano, teria que ser dessa forma. Claro que se o Andrés tivesse algum cargo, vamos supor, o André Negão venceu a eleição, é presidente do Corinthians, e o Andrés é o diretor de futebol. E aí sai essa denúncia. Aí o presidente poderia afastar o Andrés, entendeu? Mas no caso do Andrés ser afastado do quadro associativo do clube, tem que ser uma manobra do conselho, tá? Até o Alan sabe, entendeu aí o que eu tô falando, tá, gente? Não adianta chegar e ficar, o Osmar tem que afastar o Andrés, entendeu? Aí vocês querem colocar na conta do Osmar uma coisa que não cabe a ele, né, velho? Seria injustiça com o atual presidente do Corinthians, entendeu? Então não fiquem viajando também, porque não é dessa forma, as coisas não são resolvidas assim, né? Não é sempre do jeito que a gente quer. Provavelmente essa semana o Tuma deve dar alguma coletiva sobre isso, só aguardar então. Exatamente, aí do Tuma pode vir alguma coisa, hein? Tá? Vamos ver agora essa minha atitude do Tuma. Eu vou tentar trazer o Tuma aqui no canal, tá? Prometo pra vocês, como prometi o Safiel e trouxe, tá? Como prometi o Safiel e eu trouxe, eu vou trazer o Tuma aqui no canal, né? Enfim, vamos ver. Poderia ter mais entrevistas aqui, né? Vocês gostaram da entrevista do Safiel ontem, vocês viram lá o quanto eu vi lá um comentário, eu vi um comentário, né, na live de ontem, eu vi um comentário, depois que acabou a live, à noite, quando eu fui dormir, eu fui dar uma olhada, aí o cara escreveu assim, pô, Samir, você jogou várias cascas de banana pro Carlos Teixeira e ele se saiu bem, né, perguntas até simples. Cara, pergunta simples e casca de banana, tem uma contradição na crítica do cara, entendeu? Cara, não é casca de banana, é jornalista que pergunta, entendeu? É jornalista que pergunta. Então eu fiz o resumo aí, quem quiser ver o corte da entrevista com a Safiel, eu fiz um cortezinho, tá lá, depois vocês assistem. Assim, casca de banana é o meu perfil de jornalista. Sempre que eu fui para uma coletiva, eu sempre fui chato. Aliás, se eu não tivesse pergunta, eu não fazia. Então, quem passar por uma entrevista aqui no canal, vai ter casca de banana, velho. Entendeu? Pode ser Safiel, pode ser o Tuma, pode ser o Andrés, pode ser o Augusto, pode ser qualquer um que vir aqui no canal, eu vou fazer perguntas que são pertinentes. E aí, fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Corinthians volta ao único estádio dos grandes de São Paulo, onde tem mais derrotas do que vitórias. A partir das 21h30 desta quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Santos pela 28ª rodada do Brasileirão. O clássico alvinegro paulista volta a ser localizado na Vila Belmiro, histórico estádio da Baixada Santista. Dos estádios que pertencem aos grandes clubes de São Paulo, apenas neste o Timão tem mais derrotas do que vitórias contabilizadas historicamente. Ao todo foram 136 partidas disputadas na Vila Belmiro, com 4 equipes diferentes: Portuguesa, Santista, Jabaquara, Combinado Santista, uma espécie de seleção dos clubes da Baixada, e o próprio Santos. Na história desses duelos, são 49 vitórias do Timão, 31 empates
e 56 derrotas registradas. O próprio retrospecto contra os donos da casa também é negativo. São 38 vitórias do Timão contra 54 do Santos no estádio. Outros 25 duelos deram empate. Em todos os outros palcos que pertencem a São Paulo, Palmeiras e ao próprio Corinthians, o Clube do Parque São Jorge leva melhor no retrospecto geral. Deixe seu like e inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.